Não, inicio, isso, iniciou. Então, vou compartilhar a minha tela aqui. Desculpa, prof, o prof falou a questão do horário, acho que foi, eu não... A minha internet caiu. Não, a gente não vai com aula online, né? Eu não vou ficar com vocês aqui na sala até 5h30 da tarde. Eu vou no máximo até 3h30 mesmo com essa aula online e depois vocês têm disponível para responder o questionário. Ah, beleza, obrigada. É muito tempo, né? Se for. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Então tá. Então vamos iniciar. Eu não estou vendo o chat, mas aí vocês podem fazer alguma pergunta, se vocês precisarem, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de planejamento familiar. Com certeza vocês já ouviram falar desse tema, né, planejamento familiar, porque lá, se eu não estou enganada, lá na primeira fase do curso, vocês fazem trabalhos, né, dessa parte aqui. Além disso, né, algumas de vocês já têm filhos, né, já optaram por usar algum método contraceptivo também. Então, vamos lá, o que é o planejamento familiar, né? Às vezes a gente fala planejamento familiar e a pessoa não associa aos métodos contraceptivos, né? Mas o planejamento familiar, ele é previsto em lei, tá? Uma lei federal de 96, né, a 9.263, fala que o planejamento familiar é o direito que todo cidadão tem, né, e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade, que garanta direitos iguais, né, de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Em outras palavras, o que seria isso? Então, é um conjunto de ações de regulação da fecundidade, as quais podem auxiliar as pessoas a pensar quando que elas querem ter filho, quantos filhos elas querem ter, né, e se elas querem ter filho, né, e controlar a geração e nascimento dos filhos. Englobam adultos, jovens e os adolescentes também, com vida sexual, com ou sem parceiros estáveis, bem como aqueles que já se preparam para iniciar sua vida sexual. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, deve ser oferecida todos os métodos. Então, a pessoa deve ser esclarecida, deve ter informação de todos os métodos contraceptivos, né, cientificamente comprovados que ela tem direito, né, sempre preservando, né, a sua vida, né, a sua, do seu parceiro também, e garantindo a sua liberdade de opção. Até aqui, alguma pergunta sobre o direito ao planejamento familiar, pessoal? Não, prof. Vamos continuar, então. Então, o planejamento reprodutivo, né? Ele nos remete aos direitos reprodutivos, que todos nós temos direito, né? Então, todas as pessoas devem ter o direito a fazer sua escolha reprodutiva, de ter acesso à informação qualificada, segura, além de ter acesso aos meios e métodos para ter seus objetivos atingidos. Quando a gente fala em métodos contraceptivos, devemos sempre reforçar a importância da dupla proteção, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não quero ter filho, né, agora, ou não quero ter filho, ou, quero ter 2 filhos, com intervalo de 3, 4 anos entre um e o outro. Mas a gente não pode esquecer, né, que quando a gente fala desse planejamento familiar, planejamento reprodutivo, quando a gente escolhe um método, a gente também não pode esquecer se esse método ele vai proteger também a gente contra uma doença sexualmente transmissível, né? Contra uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, olhar, né, se oferece dupla proteção ou não. Por exemplo, como a utilização de preservativo masculino, feminino, junto com o método escolhido pela usuária, né? A escolha do método contraceptivo deve ser sempre da usuária, tá? A menos que existam contraindicações formais, né, essa escolha deve ser respeitada. O método ideal não existe. Aquele 100% eficaz, seguro, fácil de usar, barato, isento de efeitos colaterais. Por quê? A gente diz que todo método, tá, por mais que seja 0,001%, tá, ele pode ter alguma falha. Por quê? Ou na produção daquele método que às vezes ficou alguma falha, ou mesmo na maneira que a pessoa esteja utilizando tem alguma falha, tá? Então, o método 100% seguro, sabe qual que é? Vocês sabem qual que é o método 100% seguro?
Não ter relações. Isso mesmo, né? Mas não é isso que a gente quer, né, pessoal? A gente quer que a pessoa escolha um bom método para ela, com a maior eficácia, né? E que ela tenha direito a uma vida sexual ativa, né? Não existindo um método perfeito, melhor é escolher um método que deixe a usuária mais confortável e que melhor se adapte ao seu estilo de vida e condições de saúde, né? Às vezes, você escolhe um método e você começa a utilizar. E daí você e o seu parceiro não se adaptam àquele método, né? Então, tem que ir lá de novo, discutir, ir ao médico novamente, escolher outro método. Às vezes, o que acontece? Você escolhe um método, demora uns 1, 2, 3 meses para se adaptar e depois consegue se adaptar, né? Então, vai de pessoa para pessoa. Então, vamos lá. Quais são os tipos de métodos contraceptivos que existem? Os métodos de barreiras, que a gente vai ver quais são, os métodos hormonais, que são os mais conhecidos, os métodos naturais, que eu não digo que são contraceptivos, eles são que favorecem você conhecer o seu corpo, né? Para, normalmente, as mulheres, né, o casal que quer engravidar, que precisa conhecer mais esses métodos naturais, porque eles te dão indicativos do melhor período do mês, para que você está ovulando, que você vai conseguir aumentar as suas chances de engravidar. Mas métodos naturais sozinhos, eu não considero métodos contraceptivos, né? E existem os métodos definitivos também. Então, vamos lá. Quais são os métodos de barreira? Né, os mais comuns estão aqui mostrando nessas figuras que eu trouxe nos slides, né? Então, os métodos de barreira, eles são removíveis, né? Evitam a entrada do esperma no útero, né? Esses contraceptivos são indicados às mulheres que não podem tomar, às vezes, algum tipo de hormônio e que desejam ter uma proteção contra as ISTs. O que são as ISTs, pessoal? Antigamente a gente falava, até está no slide, né? As DSTs. Infecções sexualmente transmissíveis. Isso. Hoje a nomenclatura correta é IST, tá? DST, então é igual a IST, tá? Agora. Os métodos de barreira que previnem as ISTs, quais são? Eu acho que todo mundo conhece, né? Preservativo masculino, popularmente conhecido como camisinha. Ele é um método utilizado no pênis, que vai recolher o esperma, impedindo entrar no corpo da mulher. Além de prevenir uma gravidez indesejada, ele vai prevenir contra a DST, a IST, né? O preservativo masculino, ele tem alguns cuidados que deve ter. Quem poderia me dizer quais são esses cuidados com o preservativo masculino? Que a gente tem que ter com ele? Ver a validade. Uhum. Mais. Não abrir o preservativo com a boca, a embalagem do preservativo com a boca. Isso, o dente pode rasgar o preservativo. Na hora de colocar o preservativo no pênis, tem que segurar a pontinha para não deixar ar. Isso mesmo. Tem que sempre ficar um espacinho na ponta, né? A gente segura o bico da camisinha ali, pode dar uma leve torcidinha para que tire o ar e fique um espaço, porque senão o que vai acontecer? O homem vai ejacular, né? E a camisinha corre o risco de romper. Isso mesmo, tá? Porque daí não vai ter o espaço. Então, olhar direitinho, né? Esses são os cuidados que a gente tem que ter com o preservativo masculino. A camisinha, eu sempre explico que a gente não deve deixar ela dentro da carteira. Às vezes os meninos colocam, né? Junto com algum objeto que pode perfurar ela também. E não colocar exposto, por exemplo, no carro, que fica muito tempo no sol, né? Aquele calor também não é legal, tá? Então, cuidar com o armazenamento do preservativo também, tá certo? O preservativo masculino, ele tem em todas as unidades básicas de saúde, tá? Para ser oferecido para a população, basta você ir até uma unidade básica de saúde e pegar o preservativo. Se for comprar, ele não é um método caro também, né? Que a população tem acesso, mas a gente tem ela de distribuição gratuita também. Já o preservativo feminino, a camisinha feminina, não sei se todos já viram uma camisinha feminina, né? Tem aqui nessa imagem, né, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Ela é bem maior que o preservativo masculino, né? Porque é a mulher que vai utilizar. Então, o preservativo masculino é a camisinha feminina, ela é um contraceptivo, né?
inserido na vagina antes da penetração do pênis para impedir a entrada do esperma no útero. O preservativo, ambos, né, vem com bastante lubrificante, né, tanto a masculina como a feminina. Claro que a feminina, por ser maior, vem mais lubrificante ainda, tá? É um tipo um silicone, tá? O material, assim, ele não incomoda para utilizar, tá? Ele não é desconfortável, tá? Usar o preservativo feminino. E esse método contraceptivo, além de evitar uma gravidez indesejada, ele também vai prevenir as ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Dentro desse preservativo feminino, tem um anel, não sei se vocês conseguem ver aqui, que eu estou apontando com o mouse, que estão conseguindo ver? Sim, prof. Isso, no fundo dela tem um anel de silicone. Esse anel de silicone, depois, quando a gente retornar lá no IFSC, um dia a gente retorna, né, se Deus quiser, a gente consegue colocar ele, não sei se vocês já utilizaram, a gente dobra ele e faz tipo um 8, né, e insere ele na vagina e coloca com os dedos, posicionando lá no fundo do colo da vagina, lá no colo do útero. E essa parte aqui que ela tá segurando com os dedos aqui, ela, parece que tá com o esmalte na mão, ela. Fica para fora, e ele ajuda também a proteger os grandes lábios, tá? Essa parte aqui fica para fora, tá? Então, tem a relação sexual, o homem vai ejacular, depois a mulher dá uma giradinha nessa parte externa e retira o preservativo e joga no lixo. Os dois preservativos, tanto o preservativo masculino como o preservativo feminino, eles são descartáveis. Parece meio óbvio isso, né? Claro que são descartáveis, mas a gente tem que falar isso para as pessoas, porque tem pessoas que acham que pode usar de novo o preservativo, tá? Eu conversando uma vez com uma assistente social que fazia visita domiciliar na casa das pessoas, ela me disse que às vezes tinha camisinha pendurada no varal, porque as pessoas usavam, né? Parece um absurdo, né? A gente tem que orientar isso, mas explicar sempre que o preservativo ele é descartável, ele é de uso único, tá? Outra orientação, quando vocês forem orientar as pessoas sobre os métodos contraceptivos, é que na hora a gente não deve usar o preservativo masculino e o feminino junto. Por quê? Porque o atrito entre os dois vai romper. Isso mesmo, tá? Ou usa o masculino ou usa o feminino. Alguma pergunta sobre os preservativos? Não. Por enquanto não, Pro. Não? Então tá. O preservativo feminino tem nas unidades básicas de saúde ou não tem nas unidades básicas de saúde? Tem, mas não é na mesma quantidade que a do masculino. Isso mesmo. Ele é mais caro, não sei se vocês já compraram ou já viram na farmácia para comprar, ele é bem mais caro, né, que o masculino, né? Agora, eu não sei se a última vez que eu vi, ele estava em torno de 13 ou 18 reais. Eu não lembro. Profe, Oi? eles fazem distribuído nas unidades o feminino? Sim, tem sim. Você procura a unidade básica de saúde, pede para conversar com o enfermeiro da unidade, ele vai fazer Porque aqui, tipo, aqui onde eu moro, só fica exposto, na realidade, o masculino, né? Eu nunca vi esse feminino ali. Não, ele não fica exposto, justamente porque ele não tem na mesma quantidade que o masculino tem. Mas aí você conversa com o enfermeiro da unidade, ele vai fazer um cadastro para ti e você vai conseguir pegar também todo mês o preservativo, tá? A não ser que ele esteja em falta, né? Mas se não, eles... Pode falar. Aqui no posto de saúde do Costa e Silva, no posto que é mais antigo aqui no bairro, ele tem exposto, né? Só que daí do lado do masculino, ambos estão expostos para retirada. Mas aí eles explicam, né, que tem um cartazinho lá, tipo assim, que é para retirar com responsabilidade, né, e com moderação, né? Isso mesmo, porque assim, gente, tá ali para a população utilizar, né? Infelizmente, né, tem pessoas que fazem mau uso disso e chegam até a vender, né? Vão lá na unidade básica de saúde e vendem o preservativo, um absurdo, né? Ou jogam fora, brincam, né? Tem que usar com responsabilidade, é dinheiro público, né? Para nossa proteção, né? Então, na unidade de saúde que tem exposto, ótimo, que bom que tem para pegar. Na unidade de saúde que não tiver, você pede para conversar com o enfermeiro da unidade e ele vai fazer um cadastro para solicitar todo mês para você, tá?
Mais alguma pergunta do preservativo? Não? Não. Outros métodos de barreira que a gente tem, né? Uns mais comuns, outros não tão comuns. O diafragma, vocês já ouviram falar? Ou já viram ele? Então, o diafragma, ele é uma membrana de silicone, como está mostrando aqui na imagem, né? Em forma de uma cúpula, né? E em volta dele tem esse anel, ele é flexível, a gente aperta, a gente consegue moldar ele também. Existem diafragmas de vários tamanhos, então, quem vai te prescrever, né? O melhor é o tamanho, né? Para a tua anatomia, vai ser o P, o M ou o G, né? Vai ser o ginecologista. Ele é inserido na vagina antes da relação sexual, impedindo a entrada do esperma no útero. Junto com o diafragma, é recomendado que a gente use o creme ou uma geleia espermicida. Então, a gente vira ele, né? Nessa conchinha aqui, ó, a gente enche de geleia espermicida, tá? E coloca lá no fundo da vagina, encaixando ele no colo do útero, e pega mais um pouco de geleia com aquele aplicador, sabe? Quem já usou creme vaginal sabe qual é o aplicador que eu tô falando, e coloca mais um pouco de geleia espermicida, para oferecer maior lubrificação e também para aumentar a eficácia contraceptiva. Depois da relação sexual, eu posso já colocar a mão e tirar o diafragma? Não. Ele tem que permanecer no lugar de 6 a 8 horas depois da ejaculação, para evitar a gravidez, tá? Mas tem que ser removido dentro de 24 horas, tá? Então, ele é muito pouco utilizado, tá? Ele foi utilizado já algumas décadas atrás, tá? Porque era mais um método que a mulher poderia utilizar sem ter que tomar um hormônio, sem ter que pedir que, ficar pensando, o homem tem camisinha ou não tem camisinha, então foi mais um método para que a mulher tivesse autonomia da sua sexualidade também, tá? Então, ela colocava, podia sair tudo, colocava geleia espermicida, podia ter relação sexual, e, claro, tem que esperar algumas horas para poder retirar, para que tenha esse efeito espermicida mesmo, né, que mate o espermatozoide, tá? Ele, como eu falei para vocês, ele é um método, né, não muito utilizado, bem pouco utilizado, e a eficácia dele também não é tão boa quanto os outros métodos que a gente está vendo. Outro dispositivo que a gente tem disponível, inclusive no Sistema Único de Saúde, alguns planos de saúde também pagam ele, tá? É o DIU, com certeza vocês já ouviram falar. Ele é um método anticoncepcional constituído por um Tzinho. Estão vendo aqui na imagem? Ele é de plástico pequenininho, tá? E ele é inserido dentro do útero. E em volta dele, alguns desses DIUs, eles são recobertos aqui. Dei 2 modelinhos que eu trouxe para vocês aqui nessa imagem. Um que é por hormônio, tá? E todos eles têm esse fiozinho que eu já vou explicar por que tem esse fiozinho aqui, tá? E outros são recobertos por esses fiozinhos de cobre aqui, ó, esse segundo que eu estou mostrando aqui, tá? Então, ele deve ser utilizado, então, por pacientes saudáveis que apresentam exames ginecológicos normais e que existem vários tipos de DIU, né, que podem ser colocados ou por um médico, tá? Ou por um enfermeiro que tenha essa capacitação, tá? Alguém utiliza DIU aqui ou não? Já pensou em colocar o DIU? O DIU é um método super eficaz, tá? Só que ele tem que ter alguns cuidados. Quais são? Oi, pode falar. Eu faço acompanhamento em planejamento familiar porque eu tenho alguns problemas, né, durante a gravidez que eu desenvolvo. Aí é uma gama bem grande de profissionais que me acompanham, né, eu e meu marido. E aí a gente estava vendo para pôr o DIU para fazer alguns métodos, uns exames, assim, que são mais complicados, mais demorados até. E aí eu fiz uma ressonância magnética da parte pélvica ali, né? Daí mostrou que o meu útero é septado. Então, eu não posso usar o DIU porque tem risco de perfuração, né? Tem que ter, assim, o útero perfeito, senão também não consegue pôr, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu falei para vocês, tem que estar com os exames ginecológicos normais, né? Normalmente, o ginecologista solicita alguns exames de imagem, justamente para ver, né, como que está o teu útero, né? Tem gente que diz assim, precisa ter filho antes de colocar o DIU? Não, tem mulheres que nunca engravidaram que usam o DIU sem problema também, tá?
Então, o DIU, ele vai ser colocado por um profissional, um médico ou enfermeiro com capacitação, tá? Ele é inserido lá no colo do útero. A mulher tem que estar menstruada, porque daí fica mais fácil para introduzir, tá? O DIU, certo? E lembra que eu falei desse fiozinho aqui? Ele é uma cordinha bem compridinha. Aqui nessa terceira imagem aqui dá para ver bem de leve o fiozinho saindo do colo do útero. Para que serve esse fio, vocês sabem? Por que vocês acham que existe esse fiozinho? É para controle, pessoal. Então, todos os anos a mulher vai fazer o preventivo, e daí quando eu coloco o espéculo, lembram da aula passada? Que eu coloco o espéculo para visualizar o colo do útero? Quando eu coloco, eu consigo visualizar esse fiozinho lá no colo do útero. Significa que o DIU está posicionado direitinho, tá? Então, ele... desse fio se deslocar com o passar do tempo? Não, ele é um fiozinho de nylon, sabe? Lembram dos fiozinhos lá do centro cirúrgico lá, que é bem maleável, assim? Ele é um fiozinho bem fininho, assim, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então, assim, colocou o DIU, né? O ginecologista, depois de 3 meses, ele vai repetir o quê? Uma ultrassonografia transvaginal para verificar certinho o posicionamento do DIU, tá? Daí, depois disso, né, posicionou direitinho, então a gente libera ele para utilizar ele como método contraceptivo, tá? E claro, né, essa mulher vai observar, né, de repente, durante o período menstrual o DIU sai, daí ela sabe que tem que vai ter que voltar no profissional ou para colocar ou para escolher outro método, tá? Mas normalmente ele pode durar até 5 anos, tá? Como um método contraceptivo. Algumas mulheres, não todas, algumas mulheres relatam que os primeiros meses aumenta um pouquinho da cólica no período menstrual e um leve aumento do fluxo menstrual também, tá? Então, aumenta um pouquinho o sangramento, tá certo? Mas ele é um método bem eficaz e ele serve como método que eu digo quando a pessoa, eu quero ter um filho daqui tantos anos, né? Não quero mais ter filho, ele é um bom método, tá? Porque ele é um método de longo prazo, que a gente diz. Eu coloquei, diz que dura 5 anos. Mas agora passou 2 anos, eu quero engravidar. Tem algum problema? Não, não tem. Volta lá no ginecologista e ele retira o DIU para você, sem problemas, tá bom? Pergunta sobre o diafragma e o DIU? Não. Não? Lá no laboratório eu não tenho, porque está lá no laboratório, e eu tenho também um conjuntinho todos esses métodos da minha sala lá do IPSC lá. Mas aí quando a gente voltar para o presencial lá, vocês peçam que a gente mostre para vocês o DIU, quem não viu ainda, tá? Ou até mesmo quando vocês estiverem fazendo estágio, ou na maternidade da Civargas, ou numa unidade básica de saúde, tem todos esses métodos aqui também, tá? Mas lá no laboratório de enfermagem a gente tem também. Outros métodos aqui que a gente tem são os espermicidas, que eu acabei já falando lá, que são essas geleias, essas pomadas, né? Que são substâncias químicas em forma de geleia, de um comprimido, também pode ser um tablete ou uma espuma, né? Que pode ser colocado na vagina 15 minutos antes da relação sexual. Eles servem como uma barreira para impedir o contato do espermatozoide com o útero, e quando o espermatozoide entra em contato com essa substância química, ele morre, né? Por isso que termina com espermicida, né? Para matar esse espermatozoide. Além disso, a gente tem também, não muito utilizado, mas existe, as esponjas, né? São esponjas de espuma macia, são descartáveis e cheio de espermicidas, elas são embebidas em espermicidas. Ele é inserido lá, essa esponja é inserida lá no fundo da vagina antes da relação sexual. Essa esponja ajuda a impedir a entrada do espermatozoide no colo, através do colo do útero, né? E também mata os espermatozoides. A esponja deve ser deixada no local, pelo menos também durante 6 horas após a relação sexual, e removida dentro de 30 horas depois da relação sexual, né? Não vai deixar dias essa esponja lá, que ela também não pode, tá? Mas não pode terminar a relação sexual, por exemplo, igual a camisinha e já retirar, tá? Então, você usa ela e depois de algumas horas tem que retirar. Não são métodos
que devem ser utilizados sozinhos, tá? Porque a eficácia deles não é tão boa quanto os outros que a gente falou e vai falar agora pela frente. Pergunta sobre a esponja e sobre a geleia espermicida? Normalmente a gente casa dois métodos, né? Utiliza dois juntos desses aqui, não pode ser utilizado um só. Ô, prof. Oi. Esses métodos só, as camisinhas são distribuídas nos postos de saúde? Então, dos que eu falei até agora, quais são distribuídos? O DIU é distribuído também, né? Você pode colocar... O DIU de cobre, né? Isso, de cobre, tá? E as camisinhas. Agora, para frente, a gente vai falar de outros métodos que tem disponível no SUS também. Vamos lá. Os métodos hormonais, tá? São os mais conhecidos, talvez a maioria de vocês utilize esse aqui, e ele tem disponível no Sistema Único de Saúde, tá? Nas unidades básicas de saúde. Então, os métodos hormonais, para que eles servem, né? Eles servem para controlar ou para interromper a ovulação, evitando uma gravidez, né? Mas não previnem as doenças sexualmente transmissíveis, certo? A mais comum de todas, né, que foi revolucionária na saúde, na vida sexual das mulheres, eu digo, no planejamento familiar, foi a pílula contraceptiva oral combinada, ou simplesmente pílula. Por que eu digo combinada? Porque a grande maioria delas combina dois tipos de hormônio, tá, para atuar no ciclo menstrual, que a gente vai ver o vídeo depois. É conhecida popularmente, né, como pílula. Ele é um método contraceptivo composto por diferentes tipos de hormônio, que servem para inibir a ovulação e evitar a gravidez. Não é recomendada, né, o ideal é que as mulheres fumantes não utilizem, ou que tenham a pressão arterial elevada, histórico de câncer de mama, fígado ou câncer endometrial. Por quê, pessoal? O que vocês acham? Por que as fumantes, as mulheres com pressão alta, com histórico de câncer, não devem utilizar? Por pressão alta e eu sei que é porque pode causar trombose, né? Isso pelo fato de os hormônios influenciarem, né, na produção de... Isso mesmo, tá? Então, quem fuma já tem mais disposição para problemas de vascularização, né? Então, pode acontecer o quê? A chance de você ter mais trombos, tá? Então, pressão alta, fumo combinado com pílula anticoncepcional, tá? É sinal de alerta, tá bom, pessoal? Porque você pode aumentar os riscos de uma trombose, tá? O câncer, por quê? Que quem tem problema, já teve câncer ou histórico de câncer, deve evitar o uso de hormônio. O que vocês acham? Prof, tem alguém querendo estar na sala. Espera aí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui para mim, só um pouquinho. Fala para tentar de novo, que a prof autoriza. É a Elsa que quer participar, Pro. Mas não está aparecendo, geralmente aparece um barulhinho, sabe, de alguém pedindo. Diz para ela tentar de novo. Deixa eu ver aqui, celular. Mandou mensagem, será? Ela mandou lá no grupo. Pois é. Mas espera ela solicitar de novo, porque não apareceu a solicitação dela para mim. Será que ela está entrando na sala certa? Alguém pode mandar o link certinho para ela? Vou mandar, prof. Isso, porque às vezes, como tem ali o link meu, da Ana, das outras professoras, às vezes ela clicou num link errado, e daí não tem ninguém lá na outra sala mesmo. Eu vou voltar a apresentar, e daí vocês me chamam, tá? Mas normalmente eu escuto o barulhinho de alguém que está pedindo para entrar. Vou voltar aqui. Isso. Então, vou voltar à minha pergunta.
Porque o hormônio, né, porque os hormônios, métodos contraceptivos hormonais, não devem ser utilizados por pessoas que têm histórico de câncer. O que vocês acham? Eu posso estar errada, mas que nem, né? Que o hormônio, acrescentar esse hormônio pode ser um gatilho para o desenvolvimento do tumor. Isso mesmo, é nesse caminho mesmo, tá? O hormônio pode aumentar, né, a expansão dessas células, tá? Então, não deve utilizar o hormônio, né? Mulheres com histórico de câncer de mama, fígado ou câncer endometrial, tá? Ô, prof, hoje se fala muito que os contraceptivos orais ali, as pílulas, tem muitas chances de dar trombose, se fala muito disso, né? Tanto que as meninas, né, mais novas, estão optando pelo DIU ali, o hormonal, até mesmo de cobre, porque é fornecido pelo SUS. Isso ainda se tem muito, ou é só uma estatística mesmo, assim? Não, então, os métodos hormonais têm esse risco, sim, tá? Hoje em dia, eles são bem menores, esses riscos, tá? Opa, alguém agora pediu para entrar na sala, deixa eu autorizar. Ué, sumiu? Ela vai ter que pedir de novo. Então, os métodos, os hormonais, eles oferecem esse risco, sim, tá? Por isso, então, que as mulheres fumantes não devem utilizar, tá? Ou tu já tenha tido algum problema de circulação, eu tenho muito problema de varizes, né? Então, é aquele risco-benefício, que deve ser avaliado em conjunto com o seu médico. Atualmente, as nossas pílulas, elas têm umas dosagens bem pequenas de hormônio, tá? Então, elas são cada vez métodos mais seguros, tá? Agora apareceu aqui. Oi, Elcia, conseguiu entrar? Não sei se ela conseguiu entrar. Ah, conseguiu. Entrou, por. Beleza, então tá. Então, se a mulher já tiver esses riscos, é fumante, tem pressão alta, não é um método aconselhável para essa mulher, tá? Ela tem que escolher outro método para ela utilizar. Então, vamos voltar para... Eu tenho esse problema que a gente está vendo que talvez seja a síndrome fosfolípide, aquela que é a trombose gestacional, né? Aí a minha médica me passou agora um anticoncepcional, aquele que lá tem uma taxa bem baixa de hormônio. Porém, com o outro que eu estava fazendo um teste, também tive um grau muito grande de rejeição. Assim, então, a maioria dos anticoncepcionais via oral, ou até mesmo as injeções, eu tenho muitas reações, eu rejeito muito rápido. E aí, me passou um outro, a gente está fazendo um teste, mas já está começando a dar rejeição. Isso já vai fazer 3 meses agora que começa a dar os sinais de rejeição. É uma coisa muito louca, assim, daí esse assunto é uma coisa que me interessa muito. Sim, sim. E o DIU, tu não pensou em utilizar? A gente ia pôr o DIU, mas daí, como eu tenho útero parcialmente septado, posso colocar. E aí, o negócio mesmo seria só o preservativo para prevenir a gestação. Porém, como eu já tive 3 perdas avançadas na gestação, aí a gente está vendo, a gente está tratando, né, com a hemato, com o cardiologista, reumatologista, assim, uma equipe bem ampla, daí eu estou fazendo um estudo genético também, porque eles acham que problemas de coagulação do sangue. Aí eu fui na hemato essa semana passada e ela falou que realmente eu acho que não vou poder usar nenhum tipo de contraceptivo oral ou injetável, a não ser mesmo a camisinha, né? Vamos supor assim, um preservativo. Isso mesmo. No teu caso, seria melhor mesmo. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, os métodos hormonais, né, que a gente já falou, mais conhecido é a pílula contraceptiva, e também outro que é bastante utilizado, que também é oferecido no SUS, tá, que você tem disponível nas unidades básicas de saúde, são os contraceptivos hormonais injetáveis. Eu não sei se alguém já usou ou usa, né, ele é um método bem eficaz também. Ele é feito com uma injeção de hormônios, que é administrada uma vez por mês, ou a cada 3 meses, depende do tipo de hormônio que você vai usar, tá?
E esse método, então, é muito eficaz para evitar a gravidez, tá? Então, a gente tem dois tipos de hormônio injetável, tá? Um que você precisa aplicar todo mês, tá? Se eu não estou enganada, é a Mixigina, que é todo mês. Agora, eu não lembro o genérico dela. E tem a trimestral, também tem no SUS, tá? Que você vai aplicar, né? Faz o controle, tem a tua fichinha, né? A tua receita médica, e você vai à unidade básica de saúde a cada 3 meses para fazer a aplicação desse hormônio, tá? São considerados bons métodos, principalmente para aquelas mulheres que têm problema por tomar, não gosto de tomar comprimido, ou eu esqueço de tomar o comprimido todos os dias, tá? Então, é um bom método, o método hormonal injetável. Claro que é as mesmas condições que aquela mulher que não pode usar o método hormonal, a pílula, né, por questões de hormônio, esse injetável ela também não vai poder utilizar, tá certo? Mas a gente aplica bastante no estágio, na unidade básica de saúde, vocês vão ver quantas mulheres utilizam esse método aqui, bastante. Mais alguma pergunta? Oi, pode falar. Eu usava o injetável, né? Daí eu pegava aqui no posto, porque eu moro pertinho. Aí chegou uns 2 meses seguidos que eu fui no posto e não tinha. Ainda o menino que faz a aplicação, ele disse assim, Alexandre, eu não estou preocupada contigo, porque eu sei que tu pode comprar, né? Mas eu estou preocupada com as moças que não podem comprar e que fazem esse uso. E a gente já pediu, e eles não deram ainda resposta de envio do anticoncepcional para a gente. Então, tipo assim, ele tem no posto, mas o fato de muitas vezes atrasar pedido, ou muitas vezes por falta de verba, né, para compra também complica, né? Sim. E agora, Alexandra, que está faltando nesses últimos meses? Sim, Pro. Porque, deixa eu ver, a última vez que eu dei estágio foi final do ano, né? Tinha disponível, né? Claro que esse ano a gente acabou não indo para estágio, que pena que tá, porque eu já trabalhei como enfermeira também em unidade básica de saúde da prefeitura e nunca faltou, né? Que pena que eles deixaram faltar, porque ele é um método muito bom. Mas às vezes eu digo assim, né, Pro, porque queira ou não queira, a região onde eu moro não é uma região assim considerada muito carente, sabe? Tem pessoas que necessitam de cuidados assim em relação a ter o dinheiro para comprar, né, o medicamento ou o próprio anticoncepcional, né? Mas de repente eles direcionaram para outras áreas, como era pouca quantidade, para outras áreas que são mais carentes, né? Pode ser. Mas não deveria faltar, né? É um direito, né, da mulher, né? Sim, continuando. Sim. Outros métodos que a gente tem. Esses métodos aqui são métodos mais caros que a gente ainda não tem disponível no SUS, tá? Então, é o anel vaginal, tá? Ele é um método bem seguro também, que muitas mulheres que estão preferindo utilizar ele, tá? Ele é um anel fino e flexível, tá? Conforme essa imagem mostra aqui, tá? Ele deve ser colocado na vagina, encaixando lá no colo do útero, e a mulher fica com ele durante 3 semanas, tá? Esse modelinho aqui, tá? Na 4ª semana, a mulher vai retirar esse anel vaginal, tá? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer a menstruação, é igual o anticoncepcional oral, né? A grande maioria a gente toma por 21 dias, faz a pausa de 7 dias e reinicia uma nova cartela, tá? O anel vaginal, então, fica durante também esses 21 dias, essas 3 semanas, depois retira, passando os 7 dias, coloca um novo anel vaginal, tá? Então, é um anel por mês, tá? Esse anel, ele contém hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que vão ser absorvidos lentamente pelo teu organismo e vão inibir a ovulação, tá? Já tinham visto esse anel vaginal? Eu não, professora. Não. Eu conheço várias mulheres que estão utilizando e gostam bastante dele, que ele dá poucos efeitos colaterais. É um método um pouquinho mais moderno, que a gente chama, tá? Outro método que a gente tem, também, infelizmente, não tem no SUS, que são os adesivos cutâneos com hormônios. Então, como está mostrando aqui na imagem que a moça está colocando, tá? Eles são pequenos selos que contêm estrogênio e progesterona. Esses 2 hormônios também vão ficar sendo absorvidos lentamente pela circulação sistêmica, e eles vão ficar por 21 dias. Após isso, você retira esse adesivo, faz a pausa de 7 dias, vem a menstruação,
e você coloca um novo adesivo. Os benefícios e a eficácia, né, contraindicação são os mesmos dos anéis vaginais e das pílulas, tá? Então, a gente tem que colocar o adesivo num lugar que a gente consiga sempre, eu posso dizer, olhar a integridade dele, se ele está coladinho, direitinho, se nenhuma parte soltou, né? É bom colocar numa parte também que eu não vou suar demais, que eu não quero, não quero mostrar, né? Que eu consigo, por exemplo, colocar uma camisetinha, eu não quero mostrar ele, né? Mas ele é um método bem seguro também para ser utilizado, né? E sempre olhar se ele está devidamente fixado na pele, tá certo? Ele aqui está sendo explicado como um método contraceptivo, mas ele existe também, algumas mulheres, quando a gente fala lá na aula de climatério, que utilizam, não esse adesivo propriamente dito aqui, mas existe um tipo de adesivo que ele é de reposição hormonal, que algumas mulheres lá na fase do climatério, na menopausa, vão utilizar também, e elas gostam bastante desse aqui. Alguma pergunta sobre o anel vaginal ou o adesivo? Ô, prof, esse adesivo aí deve ser bem ruim, né? Porque tu vai tomar banho, ele vai molhar, ele vai pegar... Ele fica bem colado na pele. Eu sei porque a minha mãe, durante na fase ali da reposição hormonal, da menopausa, ela utilizou. E ela gostava bastante dele. E ele fica mesmo, fica colado. E até tu tira assim, daí depois tem que passar um pouquinho de removedor, assim, sabe, para sair toda a cola dele. Ele fica bem fixo na pele. Mas aí não tem problema de molhar. Não, tu pode tomar banho, lavar sem problemas. Beleza. Tá bom? Professora, como é que ela funciona esse adesivo ali? Ele tem um medicamento nesse adesivo? Ele cai na corrente sanguínea? Como que ele... Mesmo. Esse adesivo, assim como o adesivo, o anel vaginal, a gente diz que eles são embebidos, né? Eles têm na sua composição estrogênio e progesterona. E todos os dias, né? Na verdade, o período que você está utilizando ele, você está absorvendo esses hormônios. Esses hormônios entram na circulação sistêmica da gente e vão inibir a nossa ovulação. Certo, Tá? obrigada. Todos os dias tu vai absorvendo hormônio. Ele é usado o mês inteiro ou ele tem um período de 21 dias também? 21 dias também, tá ali, ó. Os adesivos devem ser usados por 21 dias, seguidos de uma pausa de 7 dias. Ah, tá. É a mesma coisa que o anticoncepcional oral, se bem que tem anticoncepcional oral que é um pouquinho mais de comprimidos, né? Tem alguns que é 24, tem outros que é 22, tem uns que é 28, depende o método, o hormônio mais indicado para você, mas o adesivo é 21 dias. Certo, igual comprimido, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas todos eles têm pausa, né, professora, pelo que eu estou vendo ali. Sim, existem alguns anticoncepcionais orais, mas isso é bem específico, tá? Para aquelas mulheres que não podem menstruar. Então, existem algumas pílulas específicas para essas condições, com acompanhamento médico, que elas utilizam sem interromper, porque elas não podem menstruar, tá? E daí a cartela de comprimido tem mais comprimidos, tá? Por exemplo, aquele comprimido que a gente toma quando a gente amamenta, né? Ele tem mais de 21 comprimidos. Quantos comprimidos ele tem? Vocês lembram? Eu nem lembro, porque 14 anos atrás eu tomei isso aí, nem lembro mais. É 28? 35. A gente toma ele de forma contínua. Vai né? que cai na prova, né, Vanessa? Quanto que é? 35? O que eu tomei, por exemplo, e o que tem no SUS é 35, tá? E daí a gente toma ele de forma contínua, né? E ele é uma mini dosagem de hormônio, né? Aquele comprimido de amamentação, né? E junto com a amamentação, então, a amamentação junto com aquela pequena quantidade de hormônio inibe a nossa ovulação e a gente não engravida lá no período que a gente está amamentando, né? Com aleitamento exclusivo, não podemos esquecer disso. Hein, prof? Oi. Eu não faço a pausa, eu tomo o anticoncepcional oral normal, mas eu não faço a pausa. Tipo, eu tomo 4, 5 meses, aí eu faço uma pausa e depois eu tomo mais 4, 5 meses direto, depois eu faço outra pausa. Mas por que tu faz assim com orientação médica? Não, é porque eu tenho muita enxaqueca. E daí, quando eu tô nesse período, daí ataca muito, daí eu tomo direto. O legal
é você conversar com o médico na próxima consulta que tu for, e para que ele te oriente. Às vezes tem que trocar o anticoncepcional, às vezes, tá? Mas isso você vai ter que conversar com o teu médico, tá? Para ver se realmente você continua fazendo uso contínuo desse que você já está, ou troca o anticoncepcional, tá? Mas tem várias mulheres mesmo que usam de forma contínua para não menstruar, para não ter os efeitos da TPM mesmo. E a enxaqueca é um dos efeitos da TPM. Ô, prof, Pode falar. que nem eu, depois que eu ganhei a menina, daí eu tava amamentando, depois o médico passou o anticoncepcional para tomar, né? Só que daí é aquele com pouco hormônio porque eu amamentava, né? Aí esse ele me deu para tomar contínuo, porque eu também não posso deixar, eu não posso menstruar porque eu passo muito mal, né? Desce muito, então eu fico bem ruim, assim. Aí até hoje ele tá me dando esse como se eu estivesse amamentando ainda, tomando esse contínuo. E a tua menstruação daí não vem? Não, ela não desce, né? Mas quanto tempo tem a tua menina? Hoje ela tá com 3 anos, mas faz 1 ano que eu parei de amamentar. Ah, então tá. É a hora que tu perceber que tu tá tendo um escape de menstruação, às vezes tem que retornar no médico porque tem que trocar o método. Até agora não teve nada, tá normal, assim. Mas ano que vem eu vou marcar o ginecologista de novo já para verificar bem, né? Isso mesmo. Ô, prof, Pode perguntar. no meu caso, eu tomo direto, só que os últimos 2 comprimidos, eles são sem hormônios. Aí, tipo, eu tomo só para não me perder na contagem, entendeu? Para começar a próxima cartela. Sim. Tem alguns comprimidos que são assim mesmo, isso mesmo. Tem alguns que têm suplementação de ferro no final, tem 4 comprimidos de sulfato ferroso, né? Só para depende a marca, o laboratório do comprimido. Continuando, vamos lá. Os métodos naturais, eu vou falar para vocês, mas não queiram aprender para usar ele como método contraceptivo. Eu não vou batizar nenhuma criança ano que vem. Tá? Porque, como eu falei para vocês, eles não são métodos seguros, tá? Então, a tabelinha. Quem já ouviu falar da tabelinha, ou quem é filho da tabelinha? Eu já ouvi falar, mas eu nunca usei, Soraya. Nunca. A minha mãe usou, olha eu aqui, ó. Então, eu acho que não é configuro, não, professor. Vai que na hora ali esquece, eu não sei. Erra, né? Erra a contagem. Né? Então, ele não é um método seguro. A tabelinha, então, ela é um método que se baseia na observação dos ciclos menstruais para determinar o período fértil do ciclo menstrual da mulher. A eficácia da tabela depende do uso correto e da cooperação de ambos os parceiros. Ela requer disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta de todos esses sinais que o corpo vai te dar. A tabela, ela é individual, não pode a tua tabela tu mostrar para a tua vizinha que o ciclo menstrual dela é diferente, tá? A mulher que quiser utilizar esse método deve ser orientada a marcar em um calendário durante pelo menos 6 meses o primeiro dia de cada menstruação, para verificar o número de dias, quanto tempo dura o ciclo menstrual, e com esses dados vai calcular o período fértil com a ajuda de um profissional de saúde. Então, olha quanto tempo, né, ela vai ter que ficar observando o corpo dela e anotando esses parâmetros para depois fazer o cálculo. Ela não é indicada após o parto, pois durante a amamentação fica bem diferente o nosso nível de hormônios. Adolescentes não podem utilizar, porque um ciclo menstrual é diferente do outro, e as mulheres na pré-menopausa também não devem utilizar, tá? Por quê? Porque os ciclos ficam totalmente irregulares. No período fértil, que mostrar na tabelinha, o casal pode até namorar, trocar carícias, desde que não tenha a relação sexual em si, né, a ejaculação, porque daí pode ter o quê? Possivelmente vai ter o quê? Uma gravidez indesejada, tá? Já aquela mulher que quer engravidar, né, é legal o casal conhecer o método da tabelinha, porque lembra que ele vai saber certinho quais são os dias que a mulher está no período fértil, e daí naquelas datas, intensificar os trabalhos, né, para que consiga aumentar as chances de gravidez. Alguma dúvida da tabelinha? Ô, prof,
Oi, pode falar. Mas quem tem, digamos assim, a menstruação assim desregulada, isso já não vai dar liga, né? Não dá certo, não dá certo. Tá? E qualquer alteração, estresse, algum hormônio, alguma coisa diferente, alguma medicação que você use. Tudo isso altera na menstruação, né, prof? Isso mesmo, tá? Então, esse método natural aqui, eu falo dele porque ele está dentro da literatura, né? Mas eu não considero ele um método contraceptivo. Outros métodos naturais que existem. Temperatura corporal basal. Então, esse aqui é bem utilizado para a mulher que está fazendo tratamento para engravidar. Então, a mulher, ela vai verificar a sua temperatura corporal, né, oral, vaginal ou retal, sempre no mesmo horário, todas as manhãs antes de se levantar. Então, ela vai deixar o termômetro do lado da cama. Ela vai aprender a ler esse termômetro, vai anotar num gráfico que o médico vai passar para ela. A temperatura da mulher, ela sobe de 0,2 a 0,5 no período após a ovulação, aproximadamente no ciclo menstrual para muitas mulheres, tá? Então, o casal que não quer engravidar, não pode justamente ter relação sexual com penetração vaginal desde o primeiro dia da menstruação até depois 3 dias que a temperatura tenha subido. Depois disso, pode retornar a ter relações sexuais, mas é muitos dias que o casal não vai poder ter relação sexual, já vou avisando, tá? E agora, nesse período de Covid, né, fica complicado, porque tu não sabe se teu aumento de temperatura tá por causa da tua ovulação ou se você tá com alguns sintomas, né? Brincadeirinhas à parte, mas, né, eu acho uma pequena variação de temperatura para tu usar ele como método contraceptivo, né, pessoal? O que mais? Outro método, né? Esse método aqui é legal para aquelas mulheres saberem, né? Eu tô ovulando, eu não tô ovulando. Mas eu uso comprimido, não dá para eu verificar esse meu muco aqui, porque o fato de eu usar anticoncepcional oral já vai modificar o meu muco cervical. Então, o método de muco cervical ou método de Billings, ele baseia-se na ocorrência de modificações cíclicas do meu muco cervical. Toda mulher sabe que durante um mês, né, esse muco, esse pequeno corrimento que a gente tem, né, essa secreção vaginal, ela muda no decorrer dos dias. Não sei se vocês já observaram. Se não observaram, comecem a observar, tá? Eu já. Isso, ao longo do mês, esse nosso muco, né, essa secreção vaginal, ele vai mudando, tá? É por causa dos hormônios, tá? Nossos hormônios mesmo, que ele muda. Nesse caso, a mulher, ela deve fazer o quê? Ela deve observar a presença de muco todos os dias. A hora que ela perceber, né, que esse muco, ele tá mais espesso, como eu posso dizer para vocês, sabe uma clara de ovo, assim, que tem mais viscosidade, tá? Isso quer dizer o quê? Que esse muco se desprendeu lá do colo do útero, tá? E abriu caminho para o espermatozoide passar, tá? Mas isso é para quem não usa hormônio, tá? A mulher vai observar a saída desse muco, uma pequena quantidade, bem, tá, pessoal? Mas indica que ela está no período fértil, tá? Então, é importante, né, interromper a atividade sexual ao menor sinal da presença do muco, né, até voltar de novo aquele período que a nossa vagina fica mais seca, né, que vai suceder, então, a menstruação. É outro método natural, que é bem interessante, que o médico ensina o casal, principalmente a mulher, né, quando eles estão fazendo o tratamento para engravidar, a estar observando esses sinais naturais também que o corpo nos dá. Alguma pergunta até aqui? Não? Não. Ô, prof, essa Oi. questão ali de observar ali o muco cervical, no meu caso, que eu sou assintomática para infecções do trato urinário, já não dá também, né? Porque daí eu faço uso de muito da pomada, de outros remédios, já para quem tem esse problema como eu, já não dá também, né? Para confiar. Não daria também, porque já está alterado. O sistema é bem complicado aqui. Sim. Vamos lá, continuando. Outro método natural é o método sintotérmico. O que é isso? O casal, né, identifica os dias férteis e inférteis através de uma combinação dos 3 métodos que a gente viu: calendário,
monitorização da temperatura corporal e basal e o exame do muco cervical, tá? E vai anotando, tá? Além disso, vai observar outros sintomas, tá? Consistência do colo do útero, engurgitamento mamário, a mama da gente muda, não sei se vocês já observaram que ao longo do mês a mama às vezes fica um pouquinho mais dolorida, né? Dor pélvica, a mulher apresenta mudanças de humor também, tá? A mulher, então, ela deve manter o registro diário das secreções vaginal, da secreção, da temperatura basal e de outros sintomas. Isso vai permitir que ela conheça o seu corpo e vá adquirindo experiência na detecção dos sinais de ovulação, tanto o método mais aceitável. Outros sinais e sintomas de ovulação podem incluir uma dor pélvica. Tem algumas mulheres que relatam ali na região dos nossos ovários uma dorzinha bem, não é uma dor, um desconforto, mas isso tu tem que conhecer muito bem o teu corpo, né, para identificar que tu tá ovulando. Outras falam das modificações cervicais, sensibilidade mamária, né? Eu, por exemplo, tenho bastante sensibilidade mamária, assim, no meu período fértil eu consigo observar isso. Não sei se vocês já observaram também que as mamas de vocês mudam, né? Além disso, a minha mama fica muito dolorida. Além disso, o método do calendário pode ajudar a identificar o início do período fértil, né? E o uso combinado de todos os sinais pode aumentar a precisão da detecção da ovulação. Novamente, então, eu digo que é um método para te ajudar a engravidar e não para evitar engravidar. Continuando. E, por último, a gente tem os métodos definitivos. Já ouviram falar, com certeza, né? Que são os métodos... apesar de alguns serem, mas existe casos de reversão. Existe sim, tá? Mas quando a gente opta por um desses dois métodos que eu vou falar aqui, a gente está optando em não ter mais filho, porque nem sempre a reversão é possível, tá? Então, a esterilização. A esterilização é uma forma permanente de controle de natalidade que impede a mulher de engravidar ou impede o homem de liberar esperma. Esses procedimentos geralmente não são reversíveis. O primeiro, tá, que é a ligadura tubária, né, é um procedimento cirúrgico no qual o médico corta, amarra ou sela as trompas. Esse procedimento bloqueia o caminho entre os ovários e o útero, e o esperma não pode alcançar o óvulo para fertilizá-lo, e o óvulo não pode alcançar o útero, tá? Então, aqui tem a imagem, né? Então, tá aqui as tubas, né? O que o médico faz? Ele faz um corte, uma de cada lado, né? E faz o quê? Ele vai amarrar, cortar, ou vai fazer a cauterização, tá? Para que a gente não tenha mais a passagem do espermatozoide. Então, o óvulo, né, ele é liberado aqui pelo ovário, né? Ele vai passar pelas trompas e não vai conseguir chegar lá no útero. A mesma coisa, o homem, né, vai ejacular, o espermatozoide vai entrar, ele vai caminhando e não vai encontrar um óvulo para que haja a fecundação, tá certo? Então, o corte... Esse seria o procedimento conhecido como laqueadura? A laqueadura, isso mesmo, a laqueadura é a ligadura tubária, isso mesmo. Tá? Por que ele é um método que nem sempre o médico quer fazer? Porque ele é um método considerado irreversível, e pode ser que algumas mulheres ou algum casal se arrependa, né, mude o seu relacionamento, né, tenha outro parceiro, e daí com outro parceiro queira ter filho, e daí tem um método definitivo, tá? Então, é um método que tem que ser, escolhido, né, com bastante maturidade, bastante conversa, né, antes de se optar por esse método definitivo. Alguma pergunta sobre a laqueadura? Porque essa laqueadura, eles também não fazem em qualquer uma, né? Quando eu tive minha menina, eles não fizeram em mim porque eu só tinha um filho, entendeu? Eles Isso. Os critérios mínimos são o casal ter 2 filhos vivos e mais de 25 anos. Esses são os 2 critérios mínimos, tá? O casal ter 2 filhos juntos, né? E mais de 25 anos. Daí depois... daí como não fizeram, meu marido acabou fazendo a vasectomia porque ele já tinha outro filho, né? Então, daí com 2 filhos ele poderia fazer a vasectomia, mas assim, né? A burocracia é grande, assim, sabe? Passa até por psicólogo, né? O casal tem que passar por psicólogo, tem que assinar e registrar em cartório. Nossa, é bem burocrático mesmo.
É assim mesmo, tá? Isso mesmo. Porque justamente para que não haja o arrependimento, né? A gente diz que passa por todos esses processos para o casal refletir se é esse método mesmo que a pessoa quer, né? Continuando, esse é o método, então, que faz na mulher. No homem, como vocês já falaram, né, é a vasectomia. A vasectomia é um procedimento cirúrgico que corta, fecha ou bloqueia o ducto deferente. Esse procedimento bloqueia o caminho entre os testículos e a uretra. O esperma não pode deixar os testículos e não pode alcançar o óvulo. Pode levar até 3 meses para que o procedimento seja totalmente eficaz. O método contraceptivo alternativo é usado para que os testes, né, confirmem que não tenha mais produção de espermatozoide, tá? Então, também, de cada lado, né, é feito esse corte no ducto diferente aqui, tá? Então, corta, né, clampeia ou amarra, faz essa sutura, né, para que tenha a produção do espermatozoide, só que ele não consiga, né, na hora que o homem ejacular, né, passar, tá? E só que, como, né, esse ducto é muito longo, tá? Tem que se esperar, às vezes, até 3 meses o exame de espermograma negativar o número de espermatozoide, para que ele seja considerado um método 100% eficaz, que você utilize ele sem ter medo, né, que vá acontecer uma gravidez. Por isso que vocês optaram por um método definitivo, tá? Professora, mas eu já ouvi falar que a pessoa engravidou, tá? É muito raro acontecer, mas pode, tá? O que acontece? Às vezes não ficou tão suturado aqui. O que pode acontecer? Com os movimentos peristálticos, né, do corpo, pode acontecer de ligar de novo esse ducto aqui, ó, e vai que liga e passa o espermatozoide, mas isso é bem incomum, tá? É bem raro acontecer. Pode falar. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar, prof, porque muita gente fala, porque meu marido fez, e depois muita gente fala, nossa, meu marido fez, aí engravidei, daí pensa, né, a cabeça já ficou a mil, né, pensa desespero, só que a gente seguiu todos os passos certinho, já faz mais de 2 anos que ele fez, né, ele fez o exame de esperma, deu negativo, então foi feito todos os passos certinho, né, só que, o pessoal começou, né, não, porque meu marido fez e engravidei, não sei o quê, aí era isso que eu ia comentar, a prof acabou explicando agora. Sim, é bem raro acontecer, mas pode acontecer de ligar novamente, tá? Mas é bem raro acontecer. E, claro, se não utilizar, por exemplo, a mulher às vezes tem que continuar durante 3 meses usando anticoncepcional oral para zerar esse espermatozoide, ou usar o preservativo, né? Para que tenha certeza que não tem mais espermatozoide no caminho. Mais alguma pergunta da vasectomia? Ô, prof, daí a produção do espermatozoide, ela é interrompida? Não tem mais produção? Não, ele continua, né, essa produção, o homem vai continuar produzindo, só que ele não vai mais passar, né? Então, ele é reabsorvido pelo organismo. Os hormônios do homem continuam a mesma coisa, as condições, o homem tem muito medo, às vezes, de diminuir a libido, não diminui, né, não tem nenhum problema, tá? Ele vai continuar, só que não vai mais passar pelo ducto diferente essa produção do espermatozoide. Tá? Não tem nenhum problema com a virilidade, com a sexualidade masculina, continua tudo direitinho. Tá bom? Tem muitos, é importante essa informação, tem muitos que têm medo, né? Ai, mas o que vai acontecer? Eu vou ficar, né, impotente? Não, não vai ficar impotente, vai continuar funcionando direitinho, tá? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. E existe, né, aquele método, que não é um método, né, que ele não deve ser utilizado com regularidade, mas ele existe, né, que é a contracepção de emergência, pílula do dia seguinte, já ouviram falar? Eu já. Isso, a contracepção de emergência, ela pode ser usada após a relação sexual desprotegida ou, de repente, um preservativo fura, né? Então, a pílula anticoncepcional de emergência são pílulas hormonais tomadas em dose única, né, ou 2 doses com um intervalo de 12 horas, que se estimam ao uso entre casos de uma relação sexual desprotegida. Se tomadas antes da ovulação, as pílulas podem atrasar ou inibir a ovulação em pelo menos 5 dias, para permitir que o esperma se torne inativo.
elas também causam espessamento do bulbo cervical e podem interferir na função espermática, né? Então, essas pílulas anticoncepcionais de emergência, elas devem ser tomadas o mais rápido possível após a exposição ao sêmen e não devem ser usadas como um método contraceptivo regular. A gravidez pode ocorrer se os comprimidos forem tomados após a ovulação ou se a mulher fizer sexo desprotegido do mesmo ciclo, né? Então, assim, é de emergência mesmo, tá, pessoal? Ela não deve ser utilizada, esqueci de tomar minha pílula, eu vou utilizar. Eu não uso método contraceptivo, só tenho relação sexual de vez em quando, daí eu vou lá e tomo uma pílula de emergência. Não, está errado, tá? Ela é um método que vai desregular todo o teu ciclo menstrual, tá? Então, não deve ser utilizado de forma rotineira. Tá? A gente tem nas unidades básicas de saúde, para alguns casos de emergência, tem nos pronto atendimento também, em casos de abuso sexual, a gente tem essa pílula também no SUS, tá? Mas são para casos específicos. Perguntas? Não? Professora, mas nesse caso, assim, um caso de estupro, digamos assim, ela não precisa, a pessoa não precisa passar pela consulta, né, como é de rotina. Ela foi estrupada, chega lá, passa pelo médico, conta o que aconteceu e vai ser tomado assim, rápido? Não, então, ela vai procurar o atendimento, né, ela tem todo um protocolo, acho que vocês vão ter na aula de violência contra a mulher, né, que ela não precisa ser investigado antes de tomar as medidas cabíveis, né? A mulher que foi abusada sexualmente, ela vai ter direito ao contraceptivo de emergência e vai ter direito também aos antirretrovirais, que são importantes, né? Aquele coquetel do HIV, da hepatite B, que é administrado para essas mulheres também. Sim, sim, entendi. Não só para as mulheres, né, mas a gente tem esses kits também disponíveis para caso de abuso, tá? Ok. Que mais? Vamos continuar. Aqui eu deixei para vocês um link que vocês clicam, tá? São alguns materiais para vocês lerem, tá? Mais conteúdo. Deixa eu abrir, ver se abre aqui. Estão vendo ou não? Não sei se vocês estão vendo. Sim. Não? Isso, é do Ministério da Saúde, ele é bem legal esse material aqui, tá? Direito pais. Oi? Eu baixei esse aí, porque o nosso grupo é sobre planejamento familiar, né? Aí Isso, eu tinha baixado esse aí. Isso, bem bacana, tá? Ele vai falar especificamente sobre todos os métodos aqui para vocês, tá? Eu passei de uma forma bem resumida, mas aqui esse manual tem todas essas informações para vocês, tá? Tudo direitinho aqui, faz uma revisão da eu vi isso aí, professora, já baixei, eu vi, interessante, já vi isso aí. Tá, então tem tudo aqui bem explicadinho aqui, guardem, né, de repente vocês têm que fazer um outro trabalho, ou lá no estágio fazer uma palestra, né, que às vezes a gente faz nos estágios, atividades de educação em saúde, tá? Aqui tem bastante informação para vocês, tá certo? Ô, Pro. Oi. Eu queria perguntar em relação ao DIU, uma coisa para Pro. Pode perguntar. O DIU, como é que ele funciona? Ele não deixa o esperma chegar ao óvulo ou ele não deixa o óvulo nidar? Não, ele não deixa o ambiente propício para o espermatozoide sobreviver para encontrar o óvulo. Deixa eu até ver se eu acho uma figurinha aqui para mostrar aqui, cadê ele? Ó, o muco aqui que eu tinha falado para vocês, estão vendo, ó? Sim. Estão vendo? Ele fica bem, parece uma clarinha de ovo, eu digo. Aqui está o DIU, ó, tá? Estão vendo ele aqui, ó? Ele torna um ambiente, entre aspas, vamos colocar assim, mais ácido, onde o espermatozoide não vai conseguir sobreviver para encontrar com o óvulo, tá? Porque tem muita gente que diz, ele é abortivo. Não, ele não é abortivo, tá? Ele justamente há esse impedimento do espermatozoide encontrar com o óvulo, tá? Aqui sim ele fica dentro do útero, tá? E aqui fica as cordinhas dele, ó, só um pedacinho, tá? Vai incomodar durante a relação sexual? Não incomoda, porque o fio é bem maleável, tá? Não incomoda nem a mulher, nem o homem. Pro, então quer dizer que daí ele evita que aconteça a fecundação. Isso. Não deixa acontecer. Não deixa acontecer, isso mesmo. Tá. Professora,
É verdade que a menstruação desce mais? Sim, tem algumas É verdade isso, tem algumas mulheres que relatam que aumenta o fluxo menstrual. Um pouco aumenta sim, tá? Mas não é nada tão desconfortável assim, só que às vezes a mulher não estava acostumada com aquele fluxo menstrual e ela vai menstruar, às vezes vai aumentar, vai ter que trocar o absorvente com mais regularidade, né? E o período de uso, professora? Então, depende do fabricante, né? Do que mostra a bula, né? Tem DIUs que agora eu não lembro se é esse ou do SUS, mas em média são 5 anos que o DIU pode ficar. Daí tu troca por outro daí. Mas tem acompanhamento, né, professora? Todo ano tem que ir no médico, isso mesmo. Tá. O hormonal, ele tem casos que não deixa a mulher menstruar, né? Isso, porque ele justamente por ser recoberto por hormônio, você está sempre absorvendo hormônio, daí tu não menstrua mais. Só que o de cobre em questão pode aumentar, além do fluxo, para quem tem já tendência cólica também, né? É propício, né? Isso, tem algumas mulheres que relatam que, principalmente nos primeiros meses depois de colocar, até o teu corpo se adaptar. Depois que o corpo se adaptou, tá tudo bem. Ok. Professora, mas isso aí é só quando tem o único parceiro, né, por exemplo. Se a mulher, por exemplo, tem mais, né, por exemplo, ela é solteira, né, daí Sim. ela tem mais, né, hoje tá com um, daqui a pouco tá com outro namorado, né, então ela, além do DIU, o que ela tem que utilizar? Camisinha, certo? Camisinha, tá? Não é porque a gente tem um parceiro só que a gente também não deve utilizar, o correto é todas nós utilizar preservativo. Então tá. A gente esquece, né? A gente, eu só tenho um parceiro, né? Eu não vou usar preservativo. Mas a recomendação é que todos utilizem preservativo, tá? Eu já ouvi falar isso aí, professora, mas é assim, fazendo fofoca. Quem garante que o marido é certinho? É melhor usar camisinha. Lembrar uma coisa. O Marcos tá na sala quietinho, né? Só ouvindo, né, Marcos? É Marcos o nome do menino da sala, né? Quietinho, ele só ouvindo. É verdade, tem um piada. Estava prestando atenção aqui. Tá bom, fiquei bem quietinho, ele, a mulherada falando e ele quietinho. O Marcos é o nosso bendito fruto, né? Sim. Eu vi que na sala só tem o menino. Vamos assistir o vídeo, pessoal, do ciclo menstrual? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou assistir de novo, porque eu já assisti. Então tá. Eu escolhi ele. Essa médica, ela explica com bastante detalhezinho, de uma forma bem clara, por isso que eu escolhi ele. Vamos lá, onde que está? Aqui. Vocês me dizem se estão vendo? Sim. Sim. Vou dar o play. Vem comigo aqui em mais um vídeo do canal Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia, aprender um pouco mais sobre a mulher e os seus hormônios. Olá para todas vocês, obrigada por estarem assinando e acompanhando o meu canal. Um canal que quer sempre descomplicar os assuntos em saúde feminina. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo menstrual. Já faz tempo que eu quero gravar esse vídeo, porque quando nós entendemos o nosso ciclo, os nossos hormônios, nós entendemos muito mais os nossos sintomas, as nossas fases, as coisas que a gente passa durante o mês. Então agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês um esquema didático para a gente tentar descomplicar o assunto ciclo menstrual. Muito bem, este então é o esquema didático que eu quero mostrar para vocês. Quando falamos em ciclo menstrual, nós estamos envolvendo o ovário, nós estamos envolvendo a hipófise, que é a glândula mãe, que regula todas as outras glândulas, nós estamos envolvendo os hormônios e nós estamos envolvendo o útero, mais precisamente a camada interna, que é chamada de endométrio. Muito bem,
Isso tudo que eu vou falar ocorre numa mulher que não toma pílula anticoncepcional, que não usa nenhum método contraceptivo hormonal. Ela vai ciclar normalmente. Num dos vídeos anteriores eu contei para vocês que a menstruação ocorre porque a mulher não engravidou, que o que na verdade a natureza quer é que a gente esteja grávida ou amamentando. Portanto, todos os meses a natureza se prepara para a gente poder engravidar. A hipófise, que é a glândula mãe, que regula todas as outras glândulas, ela tem um hormônio para estimular um óvulo a ficar maduro e um para segurar a gravidez. Então, no comecinho do ciclo, né, a mulher menstrua, então ocorre a descamação do endométrio, ele fica fininho de novo, e aí a hipófise fala lá, olha, ovário, eu quero que você pegue um dos seus folículos imaturos e amadureça para que ele ovule para essa mulher poder engravidar. Aí, essa hormônio estimulante vai estimular o estradiol, que é o estrógeno, o hormônio feminino. E o estrógeno começa a subir, começa a preparar uma camada bem grossa de sangue para implantar o embrião. Quando ele está no pico, ocorre a ovulação. Sai o óvulo do ovário, olha ele saindo. É um folículo imaturo que vai amadurecendo e sai. Na hora que sai, ele passeia pela trompa e fica ali esperando o momento de encontrar com o espermatozoide. Se ocorreu esse encontro ali na ovulação com o espermatozoide, o organismo começa a querer segurar essa provável gravidez. Então, existe um hormônio chamado progesterona, o estradiol cai, a progesterona começa a subir. Progestação, ela vai segurar essa provável gestação. Não houve gravidez, os dois hormônios caem e ocorre novamente a menstruação. Então, sobe o hormônio, ovula, tenta encontrar com o espermatozoide, sobe o outro para segurar a provável gestação, não ocorreu, menstrua de novo. E todos os meses a hipófise, joga um para ovular, joga outro para segurar, e assim a gente vai ciclando. Nesse período do dia da ovulação, pode ocorrer, nossa temperatura do corpo está mais ou menos 36,3, 36,5, 36,2, ela pode chegar a 37, né? Então sobe de meio grau mais ou menos a nossa temperatura. Isso não vale se a gente estiver gripada, resfriada, com alguma infecção que pode dar febre também. Então, quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente divide em duas metades. Até o 14º dia, mais ou menos, que é a gente tá subindo o estrógeno. E depois do 15º até menstruar de novo, que é a segunda metade do ciclo, onde a gente tem mais progesterona. Na fase que a gente tem estrógeno, a gente fica mais bonita, a pele fica mais sequinha, com menos espinha, menos oleosa, o cabelo fica mais sedoso, o nosso lábio mais rosado, a gente fica mais corajosa, a gente fica mais bonita, a gente fica um pouco mais feliz. Agora, quando chegou a segunda metade do ciclo, onde a gente tem a progesterona, ela provoca na gente um pouco de retenção de líquido e todos aqueles sintomas que a gente fica na famosa TPM. Então, a gente vai ficar, por causa da retenção de líquido, com um pouco mais de dores nas mamas, o nosso peso pode alterar um pouco, chega a alterar até 2 quilos na balança, de tanta retenção de líquido. Por isso que no período pré-menstrual a gente deve controlar o sal, fazer atividade física, uma dieta mais equilibrada, porque já pela própria natureza a gente já está desfavorecida. A progesterona, então, em algumas mulheres mais, né? E outras muito pouco, vem aquela famosa sintoma da TPM.
A gente fica mais chatinha, mais irritada, aí desce a menstruação, os 2 hormônios caem, como vocês viram, e tudo volta ao normal, ou seja, a ciclar novamente no outro mês. Como eu falei, o ciclo menstrual, ele é um para cada mulher. Não é uma regra que todas as mulheres vão passar mal, todas vão ter cólica, todas vão ter um peso na barriga, todas vão ter TPM, retenção de líquido. Então, algumas mulheres têm sintomas muito exacerbados, graves, intensos. Elas, sim, precisam tratamento. Outras já têm sintomas moderados, outras já têm sintomas muito leves. Então, vai de você começar a observar o seu corpo, como você fica na primeira metade do ciclo, na segunda metade do ciclo. É importante que todas as mulheres tenham agenda, que anotem as datas das suas menstruações. Vocês já repararam que a primeira pergunta que o ginecologista faz, geralmente, quando foi a sua última menstruação? A gente precisa, para eu saber que época do ciclo que você está, né? Então, anotar as menstruações, saber a periodicidade, a quantidade, se tem cólica ou não, tudo isso fala bastante do seu ciclo menstrual, que o ginecologista vai analisar. Você também está acostumada de um jeito, todos os meses é mais ou menos de um jeito, de repente muda e persiste uma dor ou uma irregularidade. Se passar de 3 meses repetindo alguma alteração que você não tinha antes, procure o seu ginecologista. Não fique esperando. De acordo com os seus sintomas, os seus incômodos, se são leves, moderados ou intensos, uma conversa franca com o seu ginecologista, tudo isso tem tratamento. Você não precisa sofrer durante o seu ciclo menstrual. Na verdade, o nosso ciclo menstrual só precisa existir quando eu estou tentando engravidar. Se eu não desejo engravidar e se eu tenho sintomas intensos ou moderados, eu posso me curar. Se forem leves e eu não quiser tratar, é uma escolha de cada mulher. O importante é você saber que o ginecologista é um grande amigo que entende bastante dessa parte e vai poder ajudar nos seus sintomas. Quem sofria eram nossas antepassadas. A gente hoje em dia tem mais orientação e a medicina já avançou bastante para a gente ficar sofrendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E aí? Entenderam? Os hormônios, o ciclo menstrual? Interessante, né, Sara? Sim, Pro. Porque a gente muda o nosso humor, muda, né, a nossa pele, as nossas mamas, né, a nossa irritabilidade. Tá entendendo, Marcos? Por que as mulheres mudam tanto? O cara é expert já no negócio. Vice, agora, ó, esse hormônio tá em cima, agora esse hormônio tá embaixo. Então tá, pessoal. Alguma pergunta? Eu coloquei esse vídeo, tá lá para vocês também no Siga, e o desenho também, eu coloquei a imagem. Se vocês, agora eu tenho que responder aquela questão lá do questionário, mas eu não quero assistir o vídeo todo. Daí a professora pegou esse esquema da imagem e colocou lá no Siga para vocês também, tá? Então vamos lá, deixa eu conferir quem tá na sala. Teve alguém que saiu? Deixa eu ver. Eu achei que 2 horas em ponto, professora. Não percebi, Pro, se alguém saiu. Alexandra, tá? A Elcia, a Elisandra, a Franciane, a Giovana, a Jennifer, Maíra, a Luana, Marcos e a Mariela. Certo, vocês todos responderam o questionário da semana passada já? Postaram lá no Siga? Já, Pro. Então tá. Pessoal, alguma pergunta sobre o planejamento familiar, sobre ciclo menstrual?
Ô, Pro, não sabe de nenhum desenvolvimento de pílula para o homem tomar? Então, existe algumas, como eu posso dizer, algumas pesquisas, né, em andamento, né, mas nada ainda no mercado disponível, né, algum produto disponível já para o homem utilizar. Porque é tanta. Eu acho assim, ó, a gente tem que dividir responsabilidade, né? Que a responsabilidade, mais uma vez, fica sobre as mulheres, sobrecarregando as mulheres, né? Em termos de evitar uma gravidez. Porque dentro de um planejamento, o homem participa bastante até, né? Para gerar uma criança. Mas para evitar, a participação é mínima, né? Às vezes eu sei que tem homens que são bem diferentes, compreendem, conversam, falam abertamente, mas normalmente tem homens que são muito fechados em relação a isso, né? Que não há o diálogo, é tu que tem que cuidar, é tu que tem que fazer, entendeu? Então, eu acho bem complicado. E se tivesse uma política de fazer com que eles participassem mais e fossem mais responsáveis por isso, né? Era melhor para a gente, né? Concordo, isso mesmo. Concordo também. Pessoal, então, assim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, agora esse tempo da aula está disponível para vocês responderem um questionário. São pouquíssimas perguntas, tá? Que eu coloquei lá no Siga para vocês. Deixa eu ver quantas. Acho que são umas 4 questões, não mais que isso. 4, não são muitas, tá, pessoal? Então, vocês podem entrar a partir de agora, 15 horas está liberado já para vocês baixarem o questionário, responderem e me enviarem via Siga, tá? Mesmo assim, tá? Para quem não conseguir responder hoje, né, ou não conseguiu acompanhar a aula hoje, tem até terça-feira que vem para postar, tá? Até no dia 10, a atividade, tá certo? A aula que vem, dia 10, é com a professora Débora, tá? Mas a atividade vocês continuam podendo postar até dia 10. Tá bom? Ok, Sim? prof. Então Tá bom, vou parar a gravação aqui. Interromper.